A paz do Senhor, bem-vindos à quarta aula da Escola de Ministérios, edição especial IAB 80 anos, uma igreja viva. Sou o pastor Marcelo, secretário-geral de Cultura e Educação Cristã da DGSEC, e antes de apresentar o nosso professor de hoje, gostaria de informá-los que o livro da Escola de Ministérios já está disponível para compra e você pode acessar o link na descrição abaixo. O nosso professor de hoje é o pastor Elmer Mendes. Ele é diretor-geral de Cultura e Educação Cristã da nossa denominação. Ele é também o pastor-presidente da IAB, Campo São João Clímaco, São Paulo. A sua formação, ele é formado em teologia pelo seminário, tem especialização em psicopedagogia e aconselhamento pastoral e também em capelania, sendo mestre em ciências da religião pela Unesp. O tema da aula de hoje é Doutrina Viva, Fundamentos Bíblicos que Formam Pessoas. Uma ótima aula e fiquem com Deus. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui para lecionar esta aula sobre doutrina viva, fundamentos bíblicos que formam pessoas. Quero iniciar esta aula falando que a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ao longo dos anos, ela se consolidou com a definição do seu próprio nome. Nós somos uma igreja, que significa uma reunião do povo de Deus. Nós somos o ajuntamento do povo de Deus, isto é, a igreja, onde o povo de Deus se reúne, a congregação, no sentido de povo que tem uma missão a cumprir, e nós somos, então, uma igreja evangélica. Esta é a nossa causa, a nossa militância é em prol do Evangelho de Cristo. Avivamento significa tornar-se vivo ou ter mais vida. O avivamento vem do verbo avivar. E bíblico, ou seja, nós somos uma igreja que está em um processo contínuo de aprendizado fundamentado na palavra de Deus. Então nós somos a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, uma igreja viva de avivamento e de palavra, ou seja, de Bíblia. Vale também recordar aqui nesta aula, porque foi falado na aula 1, os iniciadores do avivamento bíblico, Mário Roberto Lindstrom, Alídio Flora Agostinho, Oswaldo Fuentes, eram jovens na década de 40 e estudavam juntos na faculdade de teologia em uma universidade e eles experimentaram o derramar do Espírito Santo. E a partir dessa experiência que eles iniciam, então, um movimento de oração e estudo dentro da universidade, movidos pelo Espírito Santo, no ano de 1946, e eles iniciam esse movimento de oração, a primeiro momento chamado de Grupo do Clamor, mas já em 1947 iniciam a igreja que hoje está espalhada pelo Brasil e pelas nações. E, logicamente, com muito ainda a alcançar para a glória de Deus. Eu estou dizendo isso porque desde o seu nascimento, o avivamento bíblico demonstrou uma preocupação central, tanto com a oração, quanto com o ensino bíblico. E essa dedicação, ela foi evidenciada ao longo dos anos, pelas escolas bíblicas dominicais, pelos cultos de doutrinas, pela a escola bíblica por correspondência. Naquela época, nós tínhamos também esta ação intencional da igreja para ensinar a Bíblia aos membros. E ao longo dos anos também pela própria afirmação dos princípios doutrinários e pela elaboração de estudos e manuais bíblicos.
Inclusive, eu estou aqui com alguns deles para mostrar para vocês. Hoje nós temos aqui, o Manual de Doutrinas. Esse manual, atualmente aqui 212 páginas, então tem estudos sobre as doutrinas bíblicas, a própria bibliologia, a teontologia, ou seja, o que a Bíblia diz sobre Deus, cristologia, o que a Bíblia diz sobre Cristo, e assim por diante, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre os anjos, o que a Bíblia diz sobre o pecado, sobre a própria igreja, o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Esse estudo é chamado de escatologia. Então nós temos aqui um manual de doutrinas escrito com muita pesquisa e, logicamente, partindo do princípio bíblico, é um manual de doutrinas bíblicas, publicado pela nossa própria editora, a editora Publicações Avivamento. Um outro texto que nós temos aqui também publicado é o Manual do Presbítero e da Missionária. Está aqui em minhas mãos também, que treina todos os presbíteros e missionárias, e agora, esse ano será lançado também o do Evangelista, treinando as vocações, os ministérios, e ainda o Manual do Ministério Diaconal. Está aqui também em minhas mãos. Ou seja, ao longo dos anos, nós fomos nos consolidando no próprio estudo bíblico, avançando no estudo bíblico, no entendimento bíblico. Todo diácono, todo presbítero, toda missionária, todo evangelista no avivamento bíblico tem que passar por esses estudos para entender a sua função ministerial, o serviço e o cumprimento da missão. E todos esses materiais são oficiais do avivamento bíblico, como eu disse aqui, publicado pela nossa editora. Além disso, nós avançamos também nas ferramentas para o discipulado. Na última aula, o pastor Levino falou do PAEC. O PAEC é o Programa Avivalista de Evangelização e Crescimento do Avivamento Bíblico. E todo esse material está aqui em minhas mãos. O Avivamento Bíblico tem isso organizado para todos os líderes, todas as congregações utilizarem. Então, começando com o Ministério de Integração. O Ministério de Integração é um ministério de boas-vindas. Podemos dizer assim, a primeira impressão, quando uma pessoa visita ou é convidado para ir em nossos cultos, é o cartão de visita. Então, das boas-vindas, do acompanhamento e também de uma ligação depois do culto, de um acompanhamento depois do culto e de uma integração dessa pessoa nos ministérios, na própria igreja. Então aqui, esse primeiro passo é organizar o ministério de integração em uma igreja. Não é só seja bem-vindo. Tem todo um passo a passo para que as pessoas sejam bem recebidas e bem acolhidas e também se integrem ao avivamento bíblico. Nós temos aqui a revista Vida Abundante. Aqui, inclusive, é para oferecer aos visitantes que ainda não se batizaram, não sabem o que a Bíblia diz sobre o plano da salvação. Essa revista vai responder o que a Bíblia diz sobre o plano da salvação. Então, aqui pode ser estudado nas casas, nas famílias, em classes na igreja, em pequenos grupos. A revista Vida Abundante é para evangelizar e para apresentar Jesus por meio do Evangelho de João, e aqui está organizado de uma forma simples, objetiva e direta para conversar com as pessoas sobre o plano da salvação. E nós temos a revista Vida Abundante do professor, para que o professor tenha toda aqui estrutura e orientação para ministrar o curso Vida Abundante. A pessoa entendeu o plano da salvação, tomou a decisão do batismo. Inclusive, a última lição da revista Vida Abundante é sobre o batismo e a ceia, para perguntar à pessoa se ela quer se batizar nas águas. Uma vez que a pessoa se batizou nas águas,
nós temos duas revistas para continuar o discipulado. A primeira é a revista Discipulando, que é a revista que tem 16 lições sobre temas fundamentais da fé cristã, para que a pessoa possa estar consolidada na fé cristã. Esta revista de estudos, Discipulando, e a segunda revista é a revista Nossa Missão, que inclusive essa revista é não só para as pessoas que se batizaram, mas para pessoas que estão sendo recebidas vindas de outras denominações. Não é o nosso objetivo principal. O objetivo principal do avivamento bíblico é batizar pessoas, ganhá-las por meio da evangelização, do discipulado, e batizar pessoas, mas hoje acontece muito, pessoas vêm de outras denominações e querem congregar no avivamento bíblico. Estude com ela Nossa Missão, porque aqui nessa revista explica o que é ser um membro do corpo de Cristo, um membro da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, qual é a ética, o que se espera de um membro do avivamento bíblico e como esse membro deve participar ativamente na nossa missão. A nossa missão de evangelizar e discipular as pessoas, a nossa missão de levar cura integral para as pessoas, fazer com que essas pessoas se tornem verdadeiras adoradoras. Então, é estudado toda a missão e como esse membro deve participar ativamente da missão do avivamento bíblico no reino de Deus. Vocês viram quantas coisas eu mostrei aqui, um pouco do básico que nós temos por meio da editora. Tem outros materiais aqui, como, por exemplo, o Estatuto e Constituição do Avivamento Bíblico, o Código de Ética e Disciplina da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Eu também trouxe aqui uma revista de escola bíblica com o tema Céus Abertos. Aqui seria para estudar na escola bíblica, grupos pequenos, estudos bíblicos com jovens e adultos, mas nós temos também publicações para crianças, juniores, adolescentes. Viram aí a quantidade de conteúdo publicado que nós temos ao longo dos anos. Com tudo isso, com todo esse volume, com toda essa estrutura que o avivamento bíblico adquiriu durante os 80 anos, nós devemos então fazer algumas perguntas, porque atualmente nós vivemos em um tempo em que há abundância de informação. Mas é interessante, né? É um paradoxo. Há abundância de informação, mas há uma escassez de transformação espiritual. Nunca se produziu tanto conteúdo teológico e nunca se teve tanta estrutura, né? Eu estou dizendo aqui só do Avivamento Bíblico, da editora Publicações Avivamento, que você pode entrar lá no site, né? livrariaavivamento.org, ou dos cursos que o seminário tem, você pode entrar lá, seminarioevangélico.org, inclusive o curso Vida Abundante para treinar o professor discipulador, nós temos lá gratuitamente nesse site, onde vocês estão marcando presença lá. Você pode inclusive se inscrever num curso de treinamento para um professor discipulador do curso Vida Abundante. Ou seja, tem muita coisa sendo produzida, muitos vídeos, muitos debates teológicos, né? Você acompanha aí, né? Os debates na internet. Aí fica torcendo quem vai ganhar o debate. Você viu o que tal pessoa falou e defendeu isso e falou aquilo. E aí nós ficamos aí no meio desse tanto de informação, tanto de conteúdo. São cursos, são livros, são pregações, são debates. E o risco que nós corremos? Nós corremos um risco aí, meus irmãos, de ficarmos cheios de conhecimento, de informação, mas infelizmente vazios da vida transformada pelo Espírito. Nesse contexto, então, surgem os questionamentos que eu quero responder aqui. Como nos resguardar
de uma doutrina sem vida? Como nos prevenir de um conhecimento que não forma a consciência, de uma teologia que não gera arrependimento, gera só debate e discussões? Como nos prevenir de um ensino que não produz conversão? Esse é o ponto desta aula de hoje. É lógico que eu preciso começar definindo o que é doutrina e o que é fundamento bíblico. Doutrina, segundo a Bíblia, nós vamos ver que doutrina literalmente é ensino, instrução. Aonde aparece mais esta palavra? 1º e 2º Timóteo e Tito. O apóstolo Paulo escreveu essas cartas, a primeiro momento, elas eram cartas particulares. O que significa que ele escreveu só para Timóteo mesmo e só para Tito. Não era para a igreja. Ele não endereçou esta igreja como ele faz em outras cartas. A igreja em Roma, a igreja em Éfeso, aos Gálatas. Não, o endereço desta carta é particular. É a Timóteo e a Tito. Só que quando o cânon ou padrão do Novo Testamento foi formado, entendeu-se que essas cartas deveriam ser eclesiásticas também, e que toda a igreja deveria ler essas cartas para exercer o ministério, uma vez que toda a igreja tem responsabilidade ministerial. Essas cartas são obrigatórias, não só 1, 2 vezes a leitura, quantas vezes for possível, a meditação e a aplicação no seu ministério. Então, quando nós analisamos as Escrituras, nós percebemos que a Bíblia nunca apresentou a doutrina como um fim em si mesma. Pelo contrário, nas Escrituras, a verdade sempre possui um propósito formativo, pois Deus não revela para informar apenas, mas para transformar vidas. Assim, a revelação bíblica não constrói um pensamento, vamos dizer assim, um pensamento informativo correto. Não. A revelação bíblica, ela não é só isso. Ela visa primordialmente construir pessoas corretas, gente, crente, seguidores de Cristo corretas. Então vale ressaltar que quando a doutrina ela vira apenas conteúdo, ela perdeu a sua função espiritual. Tudo isso que eu apresentei para vocês aqui nós não podemos pegar aqui e dizer que conteúdo. Nós não podemos olhar apenas desta forma. Nós precisamos ver a aplicação da transformação daquilo que nós estamos estudando nas Sagradas Escrituras. Então, nós não podemos deixar que a Bíblia, a doutrina bíblica, ela passe a ser apenas um instrumento de informação, mas deve ser um instrumento de formação, não só de debate, mas de transformação. Então, é preciso compreender que, teologicamente, doutrina não é um sistema organizado por categorias, não. Embora, logicamente, esse sistema seja uma ferramenta muito útil, como eu acabei de dizer aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o pecado e estudar profundamente lá no Manual de Doutrinas o que a Bíblia diz sobre o pecado. Mas o que eu estou dizendo é que nas Escrituras, a doutrina ela deve ser utilizada como sabedoria que vem do alto, de Deus. Então, nas Escrituras, doutrina é o ensino ou a instrução. Em última análise, nós podemos dizer que ela é a mensagem que Deus comunica ao homem com o objetivo de conduzir o homem à vida. A vida abundante, enquanto ele viver aqui, e eterna, que é a conclusão desta vida abundante de quem vive em Cristo. Tenho que responder também o que é fundamento bíblico. E aqui é importante compreender que o fundamento bíblico não constitui apenas base teórica. Não. Pelo contrário,
ele é a estrutura, é a base, a partir da qual estamos edificados e vivemos. Jesus ele deixa essa realidade bem clara. Você vai lembrar aí da parábola das casas edificadas. Uma casa está edificada sobre a rocha e a outra na areia. E ao afirmar, vamos ler aqui apenas da edificação sobre a rocha, porque, ao contrário, é a verdade da casa edificada sobre a areia. Sobre a rocha, Jesus diz, Mateus 7, 24, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse sentido, o fundamento, ele não consiste apenas em ouvir. Observe o que Jesus disse. Todo aquele que ouve essas minhas palavras é semelhante ao homem prudente. Não foi só isso. É preciso conhecer a palavra, praticar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, o fundamento é praticar. Desta forma, na Bíblia, o fundamento é aquilo que sustenta a vida, funcionando como um elemento que mantém o caráter firme quando há, por exemplo, pressão. Além disso, também, é o que orienta nas decisões, nos momentos de conflito, e o que preserva a fé quando surge a perseguição. Ou seja, não, eu estou firme, eu estou firmado em Jesus. Diante da perseguição, diante das provações, diante das tentações, diante das lutas. O apóstolo Paulo, vamos ler lá também em 1 Coríntios 3,11, ele reforça essa verdade, né, ao afirmar: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sobre esta realidade, eu trouxe aqui um comentário bíblico, um comentário de 1 Coríntios, que diz assim: qual foi o fundamento que Paulo, pela graça de Deus, lançou em Corinto? Foi o Evangelho de Cristo. Com o auxílio divino, Paulo realizou o trabalho de um pioneiro, quando levou o Evangelho a uma cidade pagã conhecida por sua imoralidade. Os coríntios ouviram as boas novas da salvação por Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus, o sofrimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ouviram sobre a realidade do perdão e da ressurreição para cada um que aceite Cristo com verdadeira fé. A pessoa e a obra de Jesus Cristo reveladas nas Escrituras é o verdadeiro fundamento sobre o qual a igreja é constituída. Paulo espera que os ministros do Evangelho de Cristo construam a igreja e que façam, pois, em harmonia com o Evangelho. Não é segundo as minhas ideias, as suas ideias. Tem que estar com harmonia no que diz as Sagradas Escrituras. O fundamento, de fato, não diz respeito, meus irmãos, a uma doutrina abstrata. Pelo contrário, ela é uma pessoa viva. A doutrina é uma pessoa viva. Cristo é tudo o que temos para ensinar e para viver. Estabelecendo assim como o nosso modelo, né, de vida. Portanto, todo fundamento bíblico verdadeiro, ele é necessariamente cristocêntrico. Jesus é o centro do nosso ensino. Então, definindo isso, nós podemos falar agora sobre doutrina prática e saudável. Sob a visão bíblica, né, a doutrina deve ser compreendida
como uma bússola e não como uma biblioteca. A doutrina, ela exerce a função de orientar escolhas, definir limites e critérios, além de estabelecer prioridades. Sem uma doutrina viva, o cristão acaba decidindo por emoção. É um emocionado, porque não conhece a doutrina, não conhece o evangelho, não conhece a palavra de Deus. Da mesma forma também, sem fundamento bíblico, nós vamos ficar decidindo por mera conveniência. Porque a nossa decisão é fundamentada em quê? É na Bíblia. Nós temos a Bíblia com essa referência. Então, veja, diante das pressões da cultura em que vivemos, né? E a cultura está tentando moldar sua vida. Preste atenção nisso. A guerra nossa hoje espiritual, ela é também cultural. Porque a cultura, ela está tentando moldar a sua vida, moldar o seu comportamento com ideias, com um monte, né, de ativismos. E aí, quais são as suas decisões? As decisões que nós tomamos. Não tem problema, todo mundo faz, é normal isso. Olha, essa ideia até que faz sentido para mim e para a Bíblia e para a palavra de Deus. Então, com o intuito aqui de pensarmos na doutrina de uma forma mais prática, eu separei alguns versículos aqui. Vamos pensar de uma forma bem prática a doutrina. Observe o Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia, onde todo ele é dedicado para que nós possamos nos esmerar na lei e no conhecimento da palavra de Deus. Em um dos versículos mais conhecidos desse salmo, tem o versículo 105 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Na prática, a doutrina, a palavra de Deus é o que deve iluminar os seus pés, os teus caminhos, tirar da escuridão, das trevas. O outro versículo é Provérbios 6:23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Novamente, no mesmo conceito do Salmo 119, 105. E o Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Cuidado com os olhos. Cuidado com o que você deixa entrar no seu corpo, porque os olhos são a luz do corpo. Cuidado com seus pensamentos, porque se você quer retidão e alegria para o seu coração, deve trilhar os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, que é puro e que traz luz para os olhos. Os textos bíblicos aqui apresentados revelam a palavra de Deus como luz que guia, corrige e transforma o ser humano. Trata-se então da aplicação da doutrina viva no dia a dia do cristão. Nesse mesmo entendimento, Jesus orou por seus discípulos. Vocês lembram? João 17. O versículo 17, Jesus na sua oração ora: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação é totalmente possível por meio da palavra, porque a palavra é a verdade. Então a palavra não apenas ensina, não apenas informa, ela purifica. A doutrina viva não é algo emocionalista, também não é algo frio, também não é algo superficial. A doutrina viva é algo enraizado, sendo capaz de produzir uma vida
discernida e saudável. Hoje nós vivemos, em um tempo, o sociólogo chamou de verdade líquida. Ou seja, você não consegue segurar, ela escorre pelos seus dedos. Parece que tudo é reinterpretável, tudo é negociável, tudo é relativo, em um mundo onde tudo se tornou flexível, no qual o certo, vamos colocar entre aspas, depende do contexto, o errado depende da intenção, e a verdade fica aí por meio de narrativas, e aquilo então que é errado, que desagrada a Deus, passou a ser algo legal, de acordo com as narrativas, e aí a fé corre um sério risco de ser moldada, não pelas Escrituras, mas pela cultura que nós vivemos. Veja, a Bíblia, no entanto, responde a esse cenário. A Bíblia tem resposta para esse cenário que nós vivemos hoje. E é o próprio Jesus que responde, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não está dizendo que é um dos caminhos, não. Ele está dizendo que nele se compreende toda a verdade. A verdade não é um conceito, é Jesus. Jesus é a própria verdade, o próprio caminho e a vida. Por isso que o discernimento bíblico nasce de uma mente devidamente formada pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo também exortou isso lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Você está conformado com esse mundo? Olha, eu estou inconformado com o que está acontecendo, com a minha própria vida, não olhando para o outro. Eu não leio a Bíblia todo dia, eu não oro todo dia, eu não louvo a Deus, consagro a minha vida, eu estou inconformado com essa situação. Tenho que voltar para Deus em busca da transformação. Pois é, não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação da nossa mente, porque sem essa mente renovada, a igreja acaba se adaptando ao mundo, e aí a nossa liderança, a sua liderança, você é líder de criança, jovens, você é líder de homens, mulheres, ministério de louvor, é um presbítero, é um diácono, uma missionária. A nossa liderança vai virando só discurso social. Agora, quando nós temos a mente renovada, a igreja transforma o mundo. A palavra confronta a cultura e a fé se torna efetivamente um testemunho vivo. Então, desta forma, a doutrina viva forma a consciência e o caráter, indo além de uma simples opinião ou discurso. Afinal, a igreja, como nós definimos aqui, igreja, o ajuntamento, a reunião do povo de Deus, ela é constituída de pessoas que sabem quem é Deus e que principalmente vivem como filhos de Deus. Eu quero concluir esta aula aqui hoje dizendo para vocês, nós temos muito conteúdo hoje. A própria Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem muito conteúdo. Há uns anos atrás eu conversava com o pastor Cosme Ferreira da Silva, em memória, eu faço essa citação aqui, e ele trabalhou muitos anos, a vida inteira, posso dizer assim, ministerial dele, no ensino, na educação, na formação. E ele diz, olha, há 30, 40 anos atrás eu chegava para ensinar nos cursos do nosso seminário, da igreja, e o pessoal dizia, chegou o homem da doutrina. E tudo o que eu tinha era a Bíblia, principalmente, e um livro de apoio chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Mayan Pima. Era tudo que eu tinha, não tinha mais, minha única biblioteca era isso.
naquele período tinha uma escassez muito grande de livros, né? Para estudos bíblicos, doutrinários, comentários, dicionários, tinha uma escassez muito grande. Hoje, você tem dezenas, centenas e milhares de livros disponíveis. E a própria igreja da qual você é membro, você é um líder, tem todo o conteúdo, toda a estrutura. Toda a estrutura. Nós não precisamos ficar, às vezes, correndo atrás de outros materiais. A própria Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem toda a estrutura organizada para a escola bíblica, para a formação de obreiros, para os cursos ministeriais, bíblicos, teológicos. Mas o que eu quero dizer para concluir é que a doutrina ela não deve ser vista como um acúmulo de livros, de biblioteca, de saber. Todo esse material, quando estudado, ele deve ser um caminho de formação bíblica, prática. O curso que você está fazendo, esse curso, deve ser um fundamento não teórico, mas prático. Você deve se perguntar: o que eu estou praticando? Como eu estou aplicando isso no meu ministério? Devemos nos lembrar de que o conhecimento sem transformação, ele é só orgulho, soberba, de que eu sei, de que eu tenho formação, de que eu tenho... Olha, meus irmãos, estude muito, mas não deixe que isso transforme você em um orgulhoso. Continue com a simplicidade do Evangelho. A verdade sem obediências, ela é hipócrita, sem amor. A revelação bíblica sem a prática, ela vai gerar apenas religiosidade. Portanto, a verdadeira doutrina sempre aponta para Cristo, sempre nos conduz à cruz, gerando arrependimento, humilhação, produzindo nova vida. Como está escrito, conhecereis a verdade. E nós já falamos aqui, quem é a verdade? Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Consequentemente, onde há doutrina viva, há uma vida cristã saudável. Onde há fundamento bíblico, há firmeza de fé, onde a verdade está encarnada, há verdadeiramente uma igreja viva e atuante. Então, diante disso, pense aqui comigo. Faça uma autoavaliação sincera. Examine sua motivação em liderar, em ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, pelo menos um capítulo por dia. Escolha um livro, leia o livro inteiro, não fique lendo trechos isolados da Bíblia. Leia um livro por inteiro, por completo. Você vai entender aquela mensagem daquele livro. Não vá para outro livro antes de concluir a leitura daquele livro bíblico que você está fazendo. Então, examine sua motivação, sua rotina espiritual. Reveja sua liderança também, aonde você está aí, no bairro, na cidade, na congregação onde você está. Não tenha uma liderança com base em pressão de cultura. Tenha a sua liderança com base nas Escrituras. Observe as pessoas que você lidera. Elas estão parecidas mais com Cristo ou apenas elas estão mais cheias de informação, de conteúdo? É importante também que nós possamos avaliar isso. É necessário compreender que a doutrina começa com a liderança. O conhecimento sobre Deus e a aplicação e a prática do ensino bíblico. Se nós estivermos construindo o nosso ministério de forma negligente, toda a construção ela vai sofrer. Mas quando o líder está fundamentado na palavra de Deus, a igreja ela vai se fortalecer. É uma verdade simples que nós estamos dizendo aqui: a igreja saudável é uma igreja bíblica, como nós temos sido ao longo dos anos. Vamos caminhar nesse sentido. Antes de formar pessoas, permita que a palavra continue formando você.
submeta-se sua vida à vontade de Deus e que nós possamos verdadeiramente ser uma igreja de transformação, porque estamos sendo transformados e gerando transformação por onde caminhamos pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Esta é a aula. Eu quero fazer uma oração para concluir. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, eficaz e verdadeira. Obrigado porque nós temos a alegria e o privilégio que muitas nações não têm, ter a Bíblia traduzida em língua portuguesa. Nós nos alegramos, obrigado. Podemos ler livremente, podemos estudar. Obrigado porque temos muito conteúdo produzido. Obrigado porque temos muita instrução e queremos pedir a sua ajuda, meu Deus, que continue em nós a humildade, a humilhação, o quebrantamento, a simplicidade do Evangelho, o amor e a transformação, que nós não só sejamos cheios de informação, mas que nós tenhamos o coração aquecido para a Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Louvado és o Teu nome e adorado para sempre. Abençoe cada aluno, que a Tua palavra fortaleça e produza vida sobre cada líder desta igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Permaneçam firmes aí estudando, com humildade, com o coração quebrantado e buscando sempre transformação. Fiquem na paz.